Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Muito obrigada pela presença. Sejam muito bem-vindos ao 8º encontro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, o GPEI, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje, a gente está com o tema Práticas Pedagógicas Inclusivas, que será abordado pela professora Loreta Derby Durães da Luz Roselém, do Instituto Federal do Paraná. Eu sou a professora Daniane Pereira, sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos, pretos, tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de grau com armação preta, usando uma blusa cinza, um batom vermelho, 3 brincos pequenos em cada orelha e um colar de madeira. O meu sinal em Libras é este, a configuração de mão em D dando um toque na têmpora e descendo no movimento de semicírculo, dando um toque na cintura. Atrás de mim, eu tenho um armário de madeira com diversos livros e uma parede branca. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB. Sou doutoranda em Letras, graduada em Letras Português, Letras Libras, Pedagogia Normal Superior, especialista em Libras, Supervisão Escolar, Educação à Distância, Educação Especial Inclusiva e AEE. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no 8º encontro do GPEI. O GPEI, a gente almeja congregar professores e acadêmicos de diferentes áreas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem as concepções, princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo. Através do GPEI, a gente pretende continuar com ações como cursos, encontros para a gente debater temas como esse momento que a gente está tendo aqui agora. Eu agradeço também, desde já, a presença dos tradutores e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa. A gente está aqui hoje com a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, o Tiago, da UFMG. Esse evento ele está sendo gravado e a cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês receberem as notificações, né? Toda vez que a gente colocar um conteúdo novo, tá? E deixe seu like. Durante o nosso encontro, a gente pede que, para melhor visualização da equipe de suporte, ao vocês comentarem, fazerem alguma pergunta, fiquem à vontade para levantar a mãozinha e poderem abrir o áudio e falar, ou escrever no chat com a hashtag GPEI com letras maiúsculas, tá? A gente pede também uma outra questão. Por gentileza, que com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes de Libras, que vocês deixem seus áudios e as câmeras desligados para maior visualização dos tradutores e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa por parte das pessoas surdas que estão presentes nesse evento de hoje, tá? Tendo em vista a plataforma Google Meet. Então, facilita se a gente deixar nosso áudio e também as nossas câmeras desligadas. Deixaremos também até o final desse encontro uma lista de presença para certificação dos participantes inscritos, tá bom? Bom, e para a gente dar início, então, ao nosso 8º encontro do GPEI, eu convido a professora mestra Loreta Derby Durães da Luz Roselém, do Instituto Federal do Paraná. Vou ler aqui um mini currículo da professora e ela vai ficar à vontade para acrescentar alguma informação. Ela é doutoranda em Educação em Ciências e Matemática pela UFPR. Ela é mestra em Estudos da Linguagem pela UEL, especialista em Informática na Educação pela UEL, Leitura e Produção de Textos pela FAI, é especialista em Educação Especial e Inclusiva pela FACREI. Ela possui graduação em Letras pela FAFCOP, Pedagogia também pela FAPCOP. Atualmente, ela é docente de Educação Especial do Instituto Federal do Paraná, na oferta dos serviços de atendimento educacional especializado e codocência, co-ensino. Ela é vice-líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Inclusiva do Instituto Federal do Paraná, o GPEM.
Ela é pesquisadora no grupo de pesquisa em educação especial na perspectiva da inclusão escolar, o GEPED, do IF Baiano. Núcleo de Estudos Linguísticos e Literários do Instituto Federal do Paraná. A professora Loreta, ela abordará o tema Práticas Pedagógicas Inclusivas. Seja muito bem-vinda ao UFSB, professora, fique à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de compartilhar esse tema tão importante aqui com vocês. É uma honra participar desse evento e poder discutir o que a gente vive 24 horas por dia quase, né, no campus do Instituto Federal e nas pesquisas também que nós desenvolvemos. Então, é uma honra, eu fico bem feliz de participar desse evento, viu? Bom, hoje o nosso tema ficou como práticas pedagógicas inclusivas. Mas para a gente discutir isso, é importante a gente entender algumas coisas que vêm antes, por que nós estamos nesse momento de inclusão. E para entrar nesse tema, eu gostaria pelo menos de entender aqui do grupo quem aqui é da educação básica, rede municipal, estadual. A gente podia, deixa eu ver se eu consigo abrir pela câmera, se você acha que é melhor a gente levantar a mão ou a gente coloca aqui nos comentários? Vou deixar você aqui. Só para eu ter uma noção. Olha, escrevam aqui. Então, quem for da rede municipal ou estadual da educação básica, coloca eu aí, como a Raimires colocou. Mas eu vou dizer, se levantarem a mão, acho que já sai o número ali já. É? Ah, tá. Isso, Levantei essa mãozinha, é melhor. Já sai e daí eu abro a lista, daí eu consigo ver quantos tem. Tá, então a gente tem 6 por enquanto. Não, 8, beleza. Para eu entender, porque eu organizei de uma forma o nosso tema de hoje, mas conforme o público, eu vou puxar um para um lado, puxar para o outro, tá? A gente tem, então, 10% da rede municipal e estadual. Podem abaixar a mãozinha. Agora, eu gostaria que quem é da rede federal de ensino, levante a mão, por gentileza. Beleza, está aumentando. Ótimo. Então, eu vou manter alguns exemplos ali da educação básica. Até eu deixei no slide alguns exemplos até da educação infantil, tá? Então, eu vou deixar alguns exemplos e também vou comentar de alguns aspectos relacionados à nossa rede federal. Perfeito? Maravilha, pessoal. Obrigada. Assim a gente ajusta melhor. Eu organizei a nossa fala hoje voltando para, primeiro, se a gente tem um público que está na nossa escola, na nossa rede, nós temos que entender como que eles chegaram ali, né, de uma forma bem breve, e que esses estudantes, eles não são a deficiência que eles têm, ou o transtorno que eles têm. A gente costuma, às vezes, até falar, né, a gente escuta os colegas, é porque eu tenho 30 alunos mais 2 autistas. Eu tenho 40 alunos mais 3 com deficiência, ou 3 com laudo. Essas falas, elas são muito comuns. Claro que dói um pouquinho na alma ouvir isso, mas nós somos da área, nós até entendemos que a pessoa não conhece, e o certo é você dizer, eu tenho 35 alunos, ponto final. Dentre esses estudantes, eu tenho alguns estudantes que têm algumas especificidades e necessidades específicas, necessidades diferentes de aprendizagem, e aí eu vou me elencar, relacionados a alguma deficiência, relacionado a um transtorno funcional específico, mas eu tenho uma quantidade X de alunos e ponto final, são 30, são 40, são seres humanos, exatamente. O CID não define quem é o meu aluno. Por isso eu gosto de mostrar para os nossos colegas, para quem nos escuta, que independente da pessoa ter ou não deficiência, alguma necessidade específica, algum transtorno, ela tem inteligências. Nós todos temos inteligências, em diferentes níveis, algumas relacionadas umas com as outras,
mas todos nós temos inteligências. E qual é o papel da escola, da instituição, de quem está trabalhando na instituição de ensino? É promover o desenvolvimento dessas habilidades, dessas inteligências. É para isso que o professor está lá. É para isso que o servidor público está lá. É para isso que nós montamos os projetos, as atividades, nós fazemos os planejamentos, nós fazemos as reuniões pedagógicas. O objetivo é desenvolver os nossos estudantes. Com foco em quê? Nas suas inteligências. Vamos despertar essas inteligências, porque todos têm, em níveis diferentes. Eu não vou ficar, fulano não tem a inteligência lógico-matemática, meu Deus do céu, ele só tira 2 na prova. Não é esse o nosso discurso. E nem a nossa ação. A nossa ação é desenvolver cada vez mais essas inteligências. E eu vou comentar sobre a legislação só para vocês terem noção, tá? Oi, pode falar. Rapidinho, professora. Diga. É só para eu ajustar uma questão. Muitas pessoas levantaram a mão quando falou de federal, mas acho que não entenderam que eram professores que estavam trabalhando na rede federal. A maioria que levantou a mão são alunos da rede federal. A gente vai ter, em média, aqui umas 4 pessoas que são professores de rede federal, tá? A maioria que estão aqui presentes são alunos de licenciatura, de outros cursos também, mas uma maioria de licenciatura. Perfeito. Então, tá. Beleza. Então, alguns exemplos eu vou puxar de volta. É porque eu gosto de deixar o slide bem completo, e daí na hora, dependendo do público que eu tiro, eu pulo algum e volto outro, né? A gente tem que pensar na demanda, que a pessoa precisa. Bom, daí em relação à legislação, nós vamos só comentar bem em breve o que é direito e o que é indiscutível, tá? Porque vocês vão receber colegas e vão ouvir de colegas que fulano não tinha que estar aqui, fulano não deveria estudar aqui na nossa escola, porque ele deveria estar na APAE, ele deveria estar em tal lugar. Não, ele deveria estar aqui na nossa escola, sim, é o direito dele e é o nosso dever ensiná-lo em tudo, em todos os conteúdos que ele precisa para se desenvolver. Ponto final. E vocês precisam saber a legislação, pelo menos saber onde encontrar, tá? Se precisar colocar numa reunião, pega aquele artigo, coloca no slide, apresenta, leia, peça para o seu colega ler, sabe? Quem é pedagogo, pedagoga, ou coordenador da escola, estiver numa formação pedagógica, mostra esses artigos da legislação. Diz, olha, a gente não tem que escolher e nem dizer se ele pode ou não estar aqui. É direito dele estar aqui e ponto, certo? E aí nós vamos propor aí alguns exemplos. Também vou comentar sobre o desenho universal para aprendizagem, mas é bem breve, tá? Só para vocês saberem que existe. Quem nunca ouviu falar, pelo menos ouvir falar agora. E os exemplos e algumas recomendações gerais. Pensando, então, no nosso contexto escolar. E aí, que contexto escolar é esse, gente? Não sei se nós somos sortudos ou não, cada um avalia como quiser, mas nós temos o contexto escolar mais diverso da história da educação. Se você for estudar a história da educação, tem períodos da história da educação que nós temos lá um grupo específico que poderia ir para a escola, outro grupo ficava só aprendendo em casa, ou só os alunos que passavam de ano, que tinham bom desenvolvimento acadêmico, iam passando e permaneciam na escola, depois os outros reprovavam e já não iam mais. A minha avó, por exemplo, tem até 4ª série. Ela tem 92 anos, mas ela só chegou até 4ª série. Ela sabe ler e escrever, ela é costureira, ganhou dinheiro costurando e vendendo, e mesmo assim ela só tem 4ª série. Ela não teve oportunidade de continuar, e nem vontade, e nem necessidade de continuar estudando. Porque naquele contexto não era necessário para ela. Quem avançou, quem era da idade dela e avançou estudando com um grupo de pessoas que tinham um contexto privilegiado financeiro, estavam ali porque queriam, quem não quisesse já levava uma reguada na cabeça, ou ia para trás da porta de joelho no milho, e se não gostasse daquele sistema, caía fora. Hoje, não.
Hoje nós temos um sistema escolar com a maior diversidade da história. Nós temos uma escola com pessoas com inteligências de níveis totalmente diferentes, com origens totalmente diferentes. Numa sala de aula, se você for investigar qual é a origem da família daquelas pessoas, tem, nossa, pessoas que vieram de diversos países, de diversas cidades. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam, tá? Os intérpretes, às vezes eu começo a embolar. Outra coisa que eu esqueci de fazer é me auto-audiodescrever. Deixa eu fazer isso agora, porque senão eu esqueço. Eu sou uma mulher branca, de cabelo longo, mas agora eles estão amarrados em coque, porque essa cidade é muito quente, eu não aguento esse calor. Uso óculos. O meu sinal em libras é a indicação do óculos e o indicador fazendo um cacho, porque meu cabelo é ondulado. Gostaria que fosse cacheado, mas ele é ondulado só. E então, meu sinal é óculos e o ondulado do cabelo. Tá? Estou na sala da minha casa com um fundo bege e uma poltrona marrom, com um fonezinho branco. Então, voltando aqui na questão do contexto escolar. Nós temos uma gama muito diferente também de necessidades. Cada estudante tem uma forma aí de aprender, tem uma personalidade diferente, tem necessidades específicas, de níveis diferentes. Temos tempos e formas para aprender, habilidades distintas, atenção, tempo de atenção, isso é importante, interesses. Tem gente que quer se desenvolver e tem interesse em ser empreendedor, outro tem interesse em seguir a carreira acadêmica, em ser servidor público. Então, são interesses diferentes, muito distintos. E, além de tudo isso, que eu gostaria de focar um pouco, é nas inteligências. Então, todos nós, inclusive os nossos alunos, também têm essas inteligências. O Gardner define como 9 inteligências. A primeira descrição dele foi de 8, depois ele percebeu que existe uma a mais, que é a existencial. Claro que hoje em dia outros autores unem várias dessas inteligências e dão outros nomes, tá? Então vocês vão ver aí na bibliografia, vocês pesquisando, vocês vão perceber que nós temos várias teorias a partir da teoria do Gardner. O Gardner definiu essas 9. Naturalista, que é relacionada a compreender relações entre seres vivos, ambiente. Pode falar. Desculpa, professora, mas como a sala está bem cheia, estamos com 101 pessoas aqui. Olha que maravilha. Só para os intérpretes fazerem uma troca, por favor. Tá, beleza. E olha que a gente não liberou o link para o NAPNE, né? Não foi? Obrigada. Valeu. Então, pessoas naturalistas, pessoa que gosta muito da questão da natureza, compreende, gosta de se relacionar com esse meio. Musical, pessoa que consegue diferenciar bem sons, ritmos, tons, timbres. Tem pessoa que pega música assim só de escutar. Eu percebi que eu pego só refrão. O refrão eu canto rapidinho o refrão. O resto, a gente, demora. E tem pessoas que não, escutou uma música uma vez, ela já decora a música, já pega o ritmo e consegue reproduzir em instrumentos ou mesmo cantando. Essa é uma habilidade musical, uma inteligência musical. A outra é relacionada à lógico-matemática, que seria quantificar os dados, avaliar hipóteses, fazer o raciocínio lógico das questões, pensar de forma lógica. A existencial, que foi a última que eu mencionei do Gardner, é a questão de questionar o sentido da vida, da morte, o que nós estamos fazendo aqui nesse universo, existe algo mais? Geralmente pessoas mais espiritualizadas desenvolvem bem essa inteligência. Pessoas voltadas para a filosofia, voltadas para a teologia. Claro que todos nós temos, tá? Que ele identificou o que o ser humano apresenta de inteligências, mas são níveis diferentes.
Outras pessoas entendem bem os sentimentos, as motivações das outras pessoas, conseguem se colocar no lugar do outro mediante as situações. Essa é uma relação interpessoal. A outra é corporal sinestésica, relacionada a coordenar mente e corpo, seja com um instrumento, com uma bola, com uma corda, com aquelas fitas. Geralmente pessoas da dança, do teatro, do esporte, têm muito bem desenvolvida essa inteligência corporal sinestésica. A linguística, que ela também era muito valorizada na escola há um tempo atrás, era só, geralmente, a lógica, matemática e a linguística. Hoje nós temos uma valorização maior das outras também. Seria lidar criativamente com palavras, símbolos, seja oralmente ou pela escrita, tá? A intrapessoal, a pessoa que consegue se entender, consegue entender seus sentimentos, seus desejos. Se ela vivencia uma situação, ela consegue se autorregular. Olhem como a pessoa com transtorno do espectro autista, a gente tem algumas situações, por exemplo, que às vezes a pessoa entra numa situação de crise. E é importante que os profissionais que atendam essa pessoa ensinem essa habilidade, essa inteligência de se autorregular. Esse é um exemplo, tá? Mas não é só para a pessoa com transtorno do espectro autista, não, tá? Qualquer pessoa pode ter uma crise de ansiedade, por exemplo. Vocês saberiam se autorregular numa crise de ansiedade? Eu não sabia antes. Eu só fui aprender depois que eu fui trabalhar com um aluno autista, que eu tive que pesquisar, e daí eu vi que, nossa, em relação ao autista, ajuda na crise de ansiedade. Daí eu comecei a lembrar que eu já tinha tido crise de ansiedade, mas eu não sabia lidar com aquilo. Hoje, se eu começo a ter qualquer coisa, eu já me autorregulo, começo a pensar em outras coisas, eu vou direcionando meu pensamento, faço a respiração, mudo de ambiente, vou beber uma água. Eu aprendi, na verdade, a partir da minha experiência com os alunos autistas. E hoje eu consigo lidar em situações que eu nem sabia que eram situações de crise, tá? De ansiedade, eu nem sabia que era, nem sabia que existia isso, nem que estava acontecendo comigo, que tinha acontecido no passado. E é uma inteligência que eu consegui desenvolver agora, depois de aprender com eles. A espacial, por exemplo, é perceber o mundo tridimensional, o espaço geográfico, a noção de para onde eu vou, se eu preciso ir para o centro da cidade ou não. Eu consigo ir sozinho, eu preciso do GPS, preciso do Waze ou não, né? A Tatiana comentou, né, que lida muito com a esse respeito dessa questão da autorregulação. É muito interessante a gente aprender isso, porque a gente não imagina quando nós seremos as vítimas da crise de ansiedade e que isso pode acontecer com a pessoa do seu lado. Você está numa fila de mercado, você está na escola mesmo, o aluno pode ter uma crise de ansiedade, o seu cônjuge, alguém da família, e você tem que ajudar a pessoa a se autorregular. Então, você vai ser o mediador naquele momento até você conseguir alguém que entenda melhor que você daquela situação, né? Às vezes nem precisa ir para o médico, por exemplo, porque você conseguiu ajustar a situação e a pessoa volta ao seu normal ali, fica bem e vida que segue, né? Outra questão que é interessante nós ressaltarmos, aqui na nossa rede, a gente escuta muito o termo pessoas com necessidades específicas. Então, no artigo que eu escrevi com o Vicentini, nós definimos aí o que seriam essas pessoas com necessidades específicas, que a gente não tinha ainda nenhum documento, nenhum texto que fazia essa definição. Então, para ilustrar, nós fizemos o desenho de uma flor, e no meio dessa flor, nós colocamos ali a educação especial enquanto o grupo previsto na legislação até aquele momento, que é pessoa com deficiência, altas habilidades de superdotação e transtorno do espectro autista. E as pétalas exemplificam
outras necessidades, pessoas que têm outras necessidades. Por exemplo, transtornos funcionais específicos, que são dislexia, descalculia, TDAH, desortografia, todas as diz que falam, né? Necessidades transitórias, são pessoas que às vezes sofreram algum acidente, ou a pessoa está gestante, não consegue se locomover, às vezes está no final da gestação, e às vezes a gente precisa mudar a cadeira da pessoa, ou mesmo mudar a sala, porque não consegue subir a escada e não tem elevador. Então, a gente vai ajustando algumas coisas no decorrer do dia a dia da sala de aula, né, da escola, do ambiente escolar, para atender a essas necessidades específicas dessas pessoas. Questão geracional, pessoas mais idosas costumam ter uma dificuldade de locomoção, então a gente tem que prever também atendê-los. Alguns transtornos psiquiátricos, sejam relacionados à crise de ansiedade, depressão, TOC, TOD e vários outros transtornos também de personalidade. Eu não domino essa área, né? Não sou psiquiatra, mas vários deles interferem também na aprendizagem. E a gente vê isso no dia a dia. Lembrando que eu comentei ali, no meio daquela flor, que é o público da educação especial. O público da educação especial, ele é bem definido, né? Desde lá da política e até da LDB, nós temos ali pessoa com deficiência. Hoje nós usamos o termo transtorno espectro autista, que antes eram transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Então, esses três públicos são pessoas, público da educação especial. Qual que é a diferença em relação aos outros? O público da educação especial tem direito ao atendimento educacional especializado. Se tem direito ao atendimento educacional especializado, tem direito também a outros serviços da educação especial. Ledor, transcritor, intérprete de Libras, e tudo mais que a pessoa necessitar para aprender. Com relação ao transtorno espectro autista, é importante nós ressaltarmos que a Lei 12.764, de 2012, ela reconhece o transtorno do espectro autista como uma deficiência nos aspectos legais. Então, diante da lei, uma pessoa que tem transtorno de espectro autista tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa que tenha qualquer deficiência. A partir dessa lei, grupos de associações de autistas defendem que eles são deficientes, sim, principalmente também em relação ao conceito novo da Lei Brasileira de Inclusão em relação à deficiência, que depois a gente vai ler também para vocês. Mas outro grupo diz que não. Nós temos os mesmos direitos que as pessoas com deficiência, mas nós temos algo que é único, que é o espectro autista. Não vamos entrar nesse mérito, cada um defende o seu ponto, não estamos aqui para julgar, mas é importante vocês saberem que existe essa discussão, ok? E que tem os mesmos direitos. Desde estacionamento, fila, previdência social, benefício da previdência social, isenção de impostos, várias coisas aí, que é importante a pessoa verificar. Eu vou mandar esse slide, eu mandei já para a Daniane, e não, a gente não vai ver esse vídeo não, mas eu vou só comentá-lo, porque senão ele demora um pouco. É como o cérebro aprende. Então é legal vocês assistirem várias vezes. Por quê? Nós vamos perceber no vídeo que as pessoas aprendem a partir dos sentidos. A gente aprendeu isso quando era criança, beleza. Mas a aprendizagem, ela acontece também não só por entrar em contato com aquela informação ou conhecimento, mas pela repetição. A gente ficou, ai, nossa, é quase um pecado repetir. Oi, pode falar. Só trocar o intérprete novamente, obrigada. Beleza. Mas essa repetição quase que
virou crime numa geração. Quando eu estava na faculdade, gente, se a gente falasse que ia repetir, fazer atividade de novo, ou repetir a informação, era quase um crime. Não podia. Não, ele vai construir conhecimento e ele vai fazendo de novo como se ele quiser. Ele vai fazer de uma forma diferente. Quase que não podia repetir. Hoje não, a gente entende. A neurociência mostra que o cérebro precisa de repetição para aprender. E às vezes essa repetição pode ser, seja a pessoa assistindo de novo, ouvindo de novo, ou, principalmente uma estratégia muito boa para aprender, é falar, ensinar, escrever. Quando você ensina ou reproduz aquela informação para outra pessoa, você aprende muito mais, porque você está fazendo o seu cérebro armazenar e pensar aquela informação até de uma outra forma, e vai fazendo o cérebro entender aquele conteúdo, tá? E como vocês vão receber o slide, vocês podem clicar, ele está como link, então vocês podem clicar e assistir. Perfeito? Em relação à legislação nacional, é importante vocês terem, assim, essas 4, 5 informações, tá? Primeiro, a Constituição já prevê atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência. Na época, eles usavam o termo pessoa... portador de deficiência, tá? Artigo 208. Depois nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96. Ali já previa a educação especial enquanto modalidade de educação, que perpassa todos os níveis e modalidades de ensino. Depois nós tivemos a política de 2008, que esse ano foi feita ano passado, eles não chegaram a atualizar, mas é um reforço dessa política. 2011, Decreto 7.611, que ainda é válido, que fala especificamente do atendimento educacional especializado, que diz que nós temos suplementação e complementação dos estudos no atendimento educacional especializado, que é feito por um professor especialista nesta área da educação especial. Lei Brasileira de Inclusão, ela já traz um novo conceito de deficiência, traz questão de transporte, acessibilidade, previdência social, trabalho. Então, quem é essa pessoa com deficiência? O que é que engloba a vida dela? Então, essa lei, ela tenta, né, pelo menos, atender todas as áreas da vida da pessoa com deficiência. Depois, em 2020, nós tivemos a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, que foi revogada. Mas existe um trecho da política que, antes de ser revogada, foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 2021, que foi a educação bilíngue de surdos enquanto modalidade de ensino, modalidade de educação. Este trecho da política, antes dela ser revogada, esse trecho foi discutido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, inclusive foi um senador aqui do Paraná que fez esse movimento, que apresentou para o Senado essa proposta de inclusão na lei, e foi atendido. A votação, não lembro qual foi a votação, mas se eu não me engano foi quase unânime ou unânime, eu não lembro exatamente. Mas teve uma aceitação excelente, porque eles também acreditam que precisava reconhecer a educação bilíngue dos surdos, enquanto legislação nacional, né? Então, o restante da política foi destituído, mas esse trecho ficou na LDB. Esse artigo eu já mencionei, né, que é o artigo 208, então quem for aí fazer alguma fala, é interessante colocar esse artigo, eu sugiro que coloquem esse artigo, tá? Inciso 3, sobre o atendimento educacional especializado. Eu usei esse artigo, vamos para as curiosidades do dia. Eu usei esse artigo no meu primeiro dia de trabalho no Instituto Federal do Paraná, na reunião com o diretor do meu campus,
nós fomos conversar, ele falou, olha, eu não sei o que o professor de educação especial faz e tal, e eu queria saber o que a gente tem que fazer, porque você veio para cá porque nós tivemos uma denúncia de uma família no Ministério Público e nós precisávamos desse profissional, e a gente não sabe nem o que faz. Então, o que precisa? Eu peguei esse artigo, eu li esse artigo, eu disse, então, na verdade, a Constituição de 88 já fala que tem que, né, ter um atendimento educacional especializado. Aí falei da política de 2008, falei todas essas aqui, eu falei todos eles. Então, vocês, na verdade, estão bem atrasados, né? Vocês já poderiam estar pagando muitas multas por eu não estar aqui e não ter um outro profissional que faça isso. Nós temos que ter uma sala de recursos para atender esses alunos. Ele arregalou o olho, né? Como assim? Então, nós temos que ter. Mas eu não tenho espaço físico. Querido, arruma. Porque assim, eu ajudo, vamos montar esse espaço, mas a gente tem que ter um prazo. Se não efetivar esse atendimento educacional especializado, eu sou a primeira a fazer a denúncia, que não está sendo ministrado. A instituição está descumprindo a própria Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Acho que não é coerente para a nossa instituição, não é verdade? Não, imagina, né? E aí a gente montou a nossa sala de recursos no dia seguinte, ou na semana seguinte, não lembro exatamente. Eu já tinha um espaço, uma sala, não tinha material, mas aí eu fui juntando as coisas que eu tinha em casa, pedi doação de todo mundo, e nós montamos a nossa sala de recursos. Sem nenhum recurso vindo do MEC ou da rede federal em si. Nós só fomos catando material no campus e conseguimos montar a nossa sala. Também vai dar vontade, né? A vontade de quem é gestor, vontade de quem foi contratado para trabalhar na educação especial. Nós estamos recebendo vários profissionais que estão sendo contratados aí na educação especial, e eles têm, às vezes, até uma resistência de pedir um espaço para eles trabalharem. Queridos, não tenham essa resistência, nem medo, nem vergonha. Não precisa ser grosso com o seu chefe, né, com o seu diretor, mas só mostra a Constituição, não é? Mostra o artigo 208, mostra a política, mostra que, se quiser até pegar esse slide aqui, pode mostrar para eles. Olha, querido, tá vendo? A educação especial é ao longo da vida. Educação especial tem atendimento educacional especializado, e não é só na educação infantil, fundamental e médio. Nós estamos no médio, no Instituto Federal, mas também no ensino superior, amado. Pós-graduação também. Se precisar da prof de educação especial no pós-graduação, tem que ter. E eles ficam indignados. Como assim? Querido, está na lei desde 96 e desde 88. É só cumprir, está aqui. Por que não tem tanto? Por que não cumpre? Porque as pessoas não sabem o direito que elas têm. Nós precisamos também orientar as famílias. Quando eu falo que nós, servidores, temos que orientar as famílias, não estamos trabalhando contra nós, pelo contrário. Eu já tive fala assim de colega, fala assim, escuta, Loreta, mas você, dizendo que a gente tem que orientar a família a fazer denúncia no Ministério Público, você está indo contra a gente mesmo. Eu digo, não, querido. Nós estamos indo a favor da educação e de nós mesmos, para que a gente possa trabalhar o direito do aluno e com qualidade. É direito deles, por que eu vou ficar negando? É minha obrigação. Se eu sei, eu não conseguiria nem dormir se eu não contasse para a mãe do meu aluno que ele tem direito. É uma questão ética básica, né? O servidor público está aqui para servir, vamos servir. Vai lá e fala, sim, você tem direito, teu filho tem direito, e o caminho é esse. Vamos para o Ministério Público, então, se precisar. Pode usar esse artigo, pode usar essa lei. Agora, vocês sabem tudo, tá, gente? Anotem aí todos. Vocês ajudam a montar o processo. Claro que antes a gente tenta dentro da instituição. Você chega ali, olha, tem que ter isso. Aí tem gestor que fala, eu não vou gastar nosso dinheiro com
com aluno com deficiência, com autista, com não sei o quê. A gente escuta cada coisa. Se a gente falar tudo que a gente escuta, tem coisa que eu até deleto do meu cérebro, porque se eu lembrar, vai doer na alma, sabe? Então, eu nem lembro, acho que o meu cérebro, ele faz o favor de desligar. Tipo, apaga, porque não vale a pena. Mas falas horrendas, que dariam processos absurdos, mas a gente não grava as coisas, né? Mas se tivesse gravado, assim, em algumas reuniões, gente, tinha colega que já estava exonerado faz tempo. Eles falam coisas absurdas sobre os nossos alunos. E nós precisamos situá-los. Claro que a gente acaba... Tem colega que me odeia, tá? Porque eu falo o que é real e o que é direito dos nossos alunos, e precisa ser falado, alguém tem que dizer. E vocês vão ser também agora os porta-vozes desses estudantes, porque muitos deles não têm esse conhecimento. As famílias não têm esse conhecimento. Então, nós que estamos na educação, nós temos a nossa obrigação de esclarecer, de explicar, de dar o norte, de dar o caminho, mostrar quais são esses direitos, tá? Então, vamos lá. Na educação também de ensino superior e pós-graduação, temos que ter a educação especial, tá? A política de 2008, ela fala, um dos aspectos, né, sobre a dinamicidade do processo educativo e da avaliação. Por que eu gosto de trazer esse trecho? Como nós vamos mostrar algumas práticas, exemplos de atividades que nós podemos transformá-las para atender os estudantes que têm alguma deficiência, nós temos que primeiro lembrar os nossos colegas e a nós mesmos que a avaliação pedagógica ela é dinâmica, ela é um processo dinâmico, que vai considerar esse conhecimento prévio e o atual de desenvolvimento do aluno, quanto às possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, ou seja, ele vai ser avaliado a partir dele mesmo. Nós não vamos avaliar a partir da turma inteira, ou comparando com o melhor aluno da sala. Eu vou avaliar o aluno a partir do desenvolvimento dele. Ok, fizemos uma avaliação diagnóstica no início do ano, na primeira semana. No final do bimestre, o que ele evoluiu a partir daquilo? Ele teve alguma evolução? Então, eu vou considerar essa evolução. Não o comparativo dele com o aluno mediano, por exemplo. O meu critério é ele mesmo. Isso é importante ressaltar. Prevalecendo na avaliação aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. Por que a gente grifa essa parte de intervenções pedagógicas do professor? Gente, vamos cá entre nós aqui, né? Ninguém nunca teve um professor que cobrou na prova ou num trabalho algum conteúdo que ele nem mencionou durante a aula. Ninguém passou por isso, né? Ninguém, é só a Loreta. O que tem de colega, professor, que eu já fiz isso também, eu também já fiz isso. Achar que eu dei a aula daquele conteúdo e não dei, não ministrei, ou eu pulei aquela parte, ministrei na outra turma, não anotei que naquela turma faltou esse conteúdo, e eu dei a prova como se aquela turma tivesse tido aquele conteúdo. Ou seja, eu avaliei uma coisa que eles nunca viram na vida. Está errado. Nós temos que avaliar a partir do que nós ensinamos. Isso é o básico do básico, mas a gente erra nisso, tá? Erra nisso, já errei, e às vezes eu me pego errando de novo. Então, é importante a gente lembrar sempre, só avalie o que eu ensinei. Avalie no sentido de aferir nota, tá? Em relação à Lei Brasileira de Inclusão, eu gostaria só de ressaltar esse artigo 28 em relação a medidas individualizadas e coletivas. Por quê? Vocês vão se deparar com colegas que vão dizer assim, não vou adaptar a atividade para o fulano, ele vai ter que fazer igual de todo mundo. Daí você vai pegar esse artigo 28, inciso 5, que é um direito dele, a adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de estudante com deficiência.
porque eu tenho que favorecer o acesso, a permanência e a participação e aprendizagem na instituição de ensino. Então, é minha obrigação. Não posso me negar isso. Tá? Essa lei também, ela traz a definição de acessibilidade, a definição de barreiras. Com relação às barreiras, nós também criamos barreiras. Barreira é qualquer entrave, obstáculo ou atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento, a expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. E aí nós temos os tipos de barreiras: urbanística, arquitetônica, dos transportes, comunicação e informação, atitudinais e tecnológicas. Dessas, a que nós mais temos dificuldade de enfrentar e minimizar ou diminuir, eliminar eu não sei se a gente consegue, mas a gente consegue diminuir, é a atitudinal, tá? Porque depende do outro, depende do sujeito, outra pessoa. E essa outra pessoa tem que ser, muitas vezes, convencida a mudar a sua atitude. Claro que nós temos algumas etapas de convencimento. Primeiro, você começa pela sensibilização. A gente faz atividade de sensibilização, mostra como é importante valorizar o outro, as suas peculiaridades, as suas habilidades. Chega uma hora que só sensibilizar não dá conta. E daí a gente vai para a apresentação da lei, do que é o direito. Daí quase que um confronto, né? Você tem que mostrar, olha, ou você cumpre ou não cumpre. Cumpra-se, é direito, cumpra-se. Além disso, arque com as consequências do não cumprimento da legislação. E aí a pessoa vai arregalar o olhinho, ai, meu Deus, o que eu faço? Cumpre. É só cumprir, mudar sua atitude, respeitar minimamente a outra pessoa, não importa a condição dela. Né? Mas não é fácil não, tá? A gente não pode se iludir achando que o mundo é flores. Eu sempre fui meio iludida, assim, sabe? Mas eu estou aprendendo. Dentre as barreiras aí, a de comunicação e informação. A de comunicação e informação, por exemplo, nós estamos agora com os nossos intérpretes de Libras. Olha o que eu fiz aqui, apertei a coisa a mais. É um exemplo de barreira eliminada ou minimizar, né, de forma de minimizar a barreira, que foi a utilização da Libras, da interpretação da fala em Libras. Nossa, gente, ele não está voltando. Agora está voltando. Não sei se é minha internet que é meio lenta. E aí ela vai, não vai. Eu aperto uma coisa só depois do tempão que ele vai. A lei também ela traz a definição de adaptações razoáveis. Esse termo é meio feio, né, gente? Mas é o que tem na lei. A gente usa o que tem. Define como adaptações as modificações, ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso. Travou, gente, a impressão minha? Vocês estão aí? Eu estou aqui. Estamos ouvindo, estamos aqui. Tá? É que aqui parece que eu travei a imagem, mas pelo menos o auditivo está certo aí, né? Sim, a imagem sua lá parou mesmo, mas está fluindo. Tá. O importante é que o áudio está indo. A internet aqui não é muito boa, não. Ou seja, o que a gente estava falando, né? De requeridos em cada caso. Por quê? Nem todos vão demandar uma adaptação mais ampla. Então, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer em cada caso. A fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Esses direitos e liberdades fundamentais estão na Constituição, se não me engano, o artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais. Liberdade, educação, moradia, enfim, vários outros.
Eu acho que alguém ligou o áudio aí, que deu um eco. A partir do conceito, então, da legislação, o nosso instituto ele fez um documento que tenta trazer um conceito mais didático para nós, né, para o nosso dia a dia. Caracteriza-se como adaptações todas as modificações e ajustes didáticos estruturais que contemplam recursos pedagógicos, podendo ser materiais, atividades, outras dimensões, né, linguagens, tecnologias, metodologias, outras dimensões, desde que não acarretem ônus desproporcional e indevido. E aí nós da comissão, nós tentamos dizer o que é, explicar o que é ônus desproporcional e indevido, já que a lei não falava. Que seria imposição ao estudante de atividades que ultrapassem as suas possibilidades materiais e de aprendizagem devido à necessidade educacional específica, que é o termo que a gente adota aqui na rede. A partir disso, como poderiam ser feitas as adaptações? Elas seriam de atividades pedagógicas, pensando em possibilitar essa igualdade, equidade de condições de oportunidades, de forma a não restringir ou reduzir o acesso ao currículo. Este é um aspecto bem importante. Por quê? O que nós estamos vendo? E eu já fui em escola que foi me pedir ajuda, e, Loreta, a gente precisa de ajuda, tal, vem fazer uma fala com a gente. E daí eu propus um estudo de caso, dei uma estudada na situação da escola, e daí eles tinham uma lista. Nessa lista, tinha o nome dos alunos, o que o aluno tinha, então tinha lá, TDAH. E a orientação que eles davam para o professor. Todos os alunos que tinham TDAH, a orientação era reduzir as questões pela metade. Quantidade de questões pela metade. TEA, transtorno de espectro autista. Reduzir as questões pela metade e dar um tempo maior para fazer a prova. Gente, peraí. Como assim? Será que esse aluno com TDAH precisa mesmo dessa redução das atividades, das questões? Dependendo do aluno, você deve aumentar o número de questões, porque ele responde super rápido e ele está assim com um pensamento tão acelerado e ele tem um conhecimento tão amplo para poder mostrar que é interessante até aumentar o número de questões. Eles, nossa, mas a gente achou que por ter TDAH a gente tinha que diminuir as questões. Não. Vocês precisam conhecer os alunos, gente. Você tem que saber quem é esse aluno. Não é só ter TDAH, ele não tem mais nem nome. É TDAH agora? E TDAH tudo a mesma coisa? Transtorno espectro autista é tudo a mesma coisa? Claro que não. Pelo amor de Deus. A gente precisa saber as questões pessoais. Como é que ele aprende? O que ele sabe? Como que a gente pode ajudar? Eu não posso reduzir o acesso ao currículo. Não posso. É ilegal isso. Está errado. E daí você recebe aluno no ensino médio que não sabe ler e escrever, mas tinha potencialidade para aprender. E daí você vai aprender, ensinar no contraturno no AE. Gente, é uma judiação. Você fala, meu Deus, é um crime o que fizeram com ele. Porque não ensinaram o que ele podia aprender, ele tinha potencial para aprender. E não ensinaram, porque deram um rótulo para ele, dizendo que ele tem TDAH ou que ele tem autismo, e que ele não aprende. É lógico que ele aprende. Lógico que ele aprende. Ele aprende num tempo diferente, de uma forma diferente. Agora, daí na preguiça, tem TDAH, então põe lá 5 questões só. E deixa. Não é assim, gente. É um mínimo de raciocínio que você tem que fazer em relação àquele aluno. Então, eu espero que nós sejamos a geração de profissionais da educação que consigam entender essa especificidade e explorar ao máximo as potencialidades desses alunos, porque eles têm, gente, eles são assim, o cérebro desses alunos tem um grande potencial, só que a gente tem que acessar. Se a gente ficar ali só na frente da sala de aula, no quadro, sem nem se aproximar do aluno,
não vamos acessar nunca. A gente precisa chegar perto, sentar do lado. Ah, mas a sala vai virar aqui, vire a sala. Faça combinados. Sabe? Chega perto, aprenda com eles também. A gente precisa ter essa proximidade. Ai, a cachorra. Ah, meu Deus do céu, peraí. Ainda bem que ela é obediente, é só falar o nome dela. Uma forma da gente trazer um pouco de acessibilidade, né, atitudinal e ao currículo é a partir do desenho universal para aprendizagem. Eu trago isso porque é uma coisa que eu estou pesquisando aí no doutorado, mas eu só vou mostrar por cima, tá, gente? O desenho universal para aprendizagem, ele tem 3 princípios, pensando em ativar áreas cerebrais diferentes. Vejam que tem até imagens sobre o cérebro, eu não sei exatamente o nome dos lobo frontal, lobo, não lembro os nomes, tá? Mas depois vocês pesquisam aí. Com relação a trazer engajamento para o estudante, nós precisamos fornecer múltiplos meios de engajamento a partir das redes afetivas, que seria essa região central ali do cérebro, conforme a imagem, que seria o porquê da aprendizagem. Então, ele tem que entender por que ele está aprendendo aquilo. Com relação à representação, fornecer múltiplos meios de representação, né, seria o segundo princípio, a partir das redes de reconhecimento, que é o lobo, não lembro, lobo frontal. Não, o lobo frontal é aqui. O de trás ali. Que seria o quê da aprendizagem. Então, o que é que ele vai aprender mesmo? Está a partir desses princípios. A partir desse princípio, né, de representação. O princípio de ação e expressão, que aciona as redes estratégicas, seria o como da aprendizagem. A partir do uso desses 3 princípios, nós estamos trabalhando quase todo o cérebro humano. Então, a gente não fica focado só em um ou só em outro. Porque, veja, ação e expressão, você vai ter que mostrar o que você aprendeu. Seja pela construção de alguma coisa, de uma maquete, de uma apresentação. Então, vai oportunizar o aluno não só ouvir, ver ou ler, através dos sentidos, mas também de se envolver com a atividade, com aquele conhecimento, de mostrar o que ele entendeu, como ele entendeu. Então, ele consegue utilizar quase que o cérebro inteiro a partir desses 3 princípios, tá? No site do CAST, vocês podem acessar, eles têm, claro que é uma organização didática dos 3 princípios e várias diretrizes. Os 3 princípios se relacionam com as diretrizes de acesso, de construção, de internalização, com o objetivo de ter estudantes especialistas que sejam dedicados e motivados, engenhosos, experientes, estratégicos e direcionados a metas. E cada um, claro, aqui eu só coloquei um de cada um, mas são várias diretrizes dentro de cada princípio, que podem ser interrelacionadas às outras. Você não precisa usar, isso aqui é só uma organização didática, tá, de tabela, que o site traz. Mas você usa uma ao mesmo tempo com a outra, você pode relacionar simultaneamente todos os outros princípios e diretrizes durante a organização da sua aula. Só para vocês saberem, a minha pesquisa está com ensino, codocência, né, aplicada ao desenho universal para aprendizagem no contexto da educação profissional. Um grande desafio, tá, gente? Só Deus sabe o que vai virar isso aí. Depois, quando eu terminar, eu conto para vocês. Se deu ou não deu. A gente já viu que o Coensino e o DUA funcionam ali para a educação infantil, tem várias pesquisas para os anos iniciais. Nossa, é um sucesso, maravilha. Agora, gente, para a educação profissional, não está tão fácil assim. Eu vou divulgar para vocês, depois eu vou pedir para a Daniane mandar para vocês o resultado, tá? Vamos chamar você para o seminário e aí você apresenta para nós o resultado. Isso, maravilha. Que eu também não sei qual será.
Isso é pesquisa. A gente acha, né? Cria hipóteses e depois, quando a gente vai para o campo, a gente vê que a realidade é outra. Claro que assim, eu sinto um pouco da realidade porque eu estou ali na sala de aula, mas não é tão fácil, não. Lembrando, então, do nosso contexto de diversidade dos nossos alunos, diferentes inteligências, tempos, formas de aprender, contexto social, personalidade, necessidades específicas, habilidades cognitivas, emocionais, físicas, e aí temos aí os transtornos funcionais específicos que eu comentei com vocês, como disfunções neurológicas, tá? Então, não é preguiça, não é... Claro que, às vezes, tem a preguiça associada, tá? Mas é uma disfunção neurológica. A preguiça associada, a birra e tudo mais, isso faz parte. A gente tem que trabalhar com elas e minimizar, mitigar esse problema. Mas é uma disfunção neurológica. Eu vou trazer um pouquinho para vocês algumas dicas de como trabalhar com esses transtornos funcionais específicos, em alguns casos, tá? Algumas recomendações aí em relação à dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui é só meramente didático, porque muitas dicas que eu vou colocar aqui para vocês estão aqui elencadas como dislexia, mas na verdade vão servir para todos os alunos, né? E aí, claro que a gente chega na aplicação do DUA, que serve para quase todo mundo. Por exemplo, você vai fazer uma atividade, e se você tem um aluno disléxico na sala, você já vai pensar, então eu preciso fazer uma leitura em voz alta dessa tarefa. Não adianta só entregar a atividade na mão dele, mas eu preciso também ler em voz alta e, às vezes, explicar o que se propõe com aquele enunciado. Às vezes, só com o que está escrito, ele não consegue entender. Então, você precisa fazer uma explicação oral sobre aquela questão, sobre aquela atividade. Dependendo da situação, até propiciar um ledor durante uma atividade, uma prova. Possibilitar atividades ou avaliações orais, mas não só orais. Gente, a gente já... tem coisas que são quase crimes mesmo, né? A gente recebe aluno também com dislexia no ensino médio, que passou a vida inteira, ele não escreve, não lê, porque ele passou a vida inteira com alguém lendo e escrevendo para ele. Ai, Senhor! Simplesmente excluíram a escrita da vida do sujeito. Não! Você vai desenvolver essa habilidade. Eu conheço o disléxico que dá palestra e escreve livro. E o cara é show de bola. Era gago, disléxico. Ele não falava nada. Ele era, assim, as piores notas na escola. E o cara agora é palestrante, ganha uma fortuna pelo talento da oratória e escrita dos textos dele, dos livros dele. O cara ganha dinheiro com escrita de livro. Por quê? Porque alguém desafiou. Não deixou ele só na zona de conforto. Tá bom, então vamos só fazer oral. Como a gente já vi. E eu falei, gente, isso é um crime que fizeram com essa criança. Não podia ter feito isso. Ele tem potencial. Nós temos que também desafiar. Não é só ficar, tem TDAH, não vou fazer nada. Tem a dislexia só oral. Não é só oral, você vai possibilitar atividades e avaliações orais, mas não é só isso. E eu lembro desse filme, Como Estrelas na Terra, muito legal. Utilizar diferentes entonações de voz e expressões faciais que demonstram a importância e hierarquia das ideias. Não sei se separar, mas eu gosto de falar com a mão também, às vezes eu falo mais alto. Eu aprendi isso, não é porque eu gosto de fazer isso, porque por mim eu falaria tudo no mesmo tom, sempre assim, mas aí todo mundo ia dormir. Uma pessoa que tem dislexia ou TDAH, ela vai precisar dessa entonação. Ela vai precisar do destaque no texto. E não precisa ter nem TDAH e dislexia para não dormir se eu ficar falando no mesmo ritmo. Entenderam? Então, é uma necessidade do público. Não é uma necessidade minha, é uma necessidade do público. Então, eu vou me adaptar para atender aquele público, que é o meu aluno. Aqui são vocês que estão participando aqui do evento. Então, nós, professores, vamos aprimorando a técnica. Por que o professor não pode fazer curso de oratória, gente? A gente tem que fazer. Eu nunca fiz, mas eu morro de vontade de fazer. Acho muito legal. Demonstrar o sentido lógico das fórmulas. Quantas vezes a gente não recebe a aula de química, física e matemática, o professor só chegar e
Então, hoje o conteúdo é tal e coloca a fórmula lá no quadro. E pronto. Você não sabe nem de onde veio, de onde que veio aquele X, aquele Y, aquele seno, cosseno, tangente, da onde ele veio de outro planeta ou ele nasceu, brotou da Terra. Nem sabe, né? Permitir o uso das fórmulas prontas nas atividades, em alguns casos, se necessário. Tive um professor de Química da Escola Técnica, que agora é Instituto Federal, que ele permitia que, durante a aula, ele explicava, né, como é que a gente chegava naquela fórmula, e ele permitia que a gente pegasse uma folha de cartolina do tamanho A4 e escrevesse essas fórmulas ali. E dependendo da atividade que ele fosse fazer, ele pedia para a gente usar aquele pedaço de cartolina com as fórmulas. Ele falava assim, gente, eu não quero que vocês tragam, que vocês decorem essa fórmula, não gasta teu cérebro para decorar, eu quero que vocês entendam. Quando vocês veem o enunciado, vocês saibam qual fórmula se refere, é isso que importa. Então, ele deixava a gente usar. Tem professor que acha um absurdo isso. A gente tem que mostrar a necessidade, se precisar, deixa usar. Utilizar diferentes estratégias metodológicas. Não só a prova, hoje a gente tem metodologias ativas, projetos, sabe? Vamos colocar a gurizada para trabalhar. Ação e expressão do desenho universal para aprendizagem é isso, fazer a gurizada trabalhar. Colocar a mão na massa, vai pesquisar, vai fazer, vai aplicar, vai ensinar o colega. Tutoria de pares, gente, tutoria de pares é show de bola também. Outra dica de TDAH, por exemplo. Claro que lembrando que pode ser para qualquer um. Identificar o hiperfoco. Tem TDAH, pessoas com TDAH, com transtorno do espectro autista, que tem hiperfoco. Então, ele gosta de tem uma área de interesse ou um tema de interesse. Quando você identifica esse hiperfoco, é interessante pensar em desafios, em atividades prazerosas, intensivas, ou alguma novidade relacionada àquele hiperfoco. Já tive aluno que amava coisas de bandeira, de avião. Na educação infantil, eles amam, como é que é o nome? Dinossauro. Tem criança de 4, 5 anos que sabe falar o nome de todos os dinossauros, aqueles nomes horrorosos, enormes, eles sabem decor salteado. Posicionamento em sala de aula do professor também. É importante trazer o aluno mais próximo, se possível, claro. Linguagem objetiva nas explicações, evitar as metáforas e tal. Claro que, se for usar metáfora, explica. Porque não precisa ter TDAH para não entender metáfora, às vezes, não entender uma piada. Às vezes a gente também não entende. ênfase nas falas também. Repetir as informações várias vezes, a gente precisa disso, tá? Já estou encerrando, tá, gente? Fazer perguntas, desafios, motivações, estimular a pesquisa daquele assunto de uma forma mais aprofundada, estabelecer regras, desconfiômetro, sabe? Às vezes a gente tem que chamar lá fora da sala e dizer, querido, ó, agora é para aula, o professor que fala. Está na hora de você fechar sua boquinha e ouvir. Porque às vezes eles acham que eles têm que falar em todo momento, não é assim. Manter uma rotina da aula, às vezes colocar ali uma pauta da sala, da aula, apresentar esse roteiro, ó, é o exemplo de transtorno espectro autista também, que vai ajudar todos os outros alunos. Coloca no cantinho do quadro a pauta ou o roteiro da aula, que é o que eu mostrei para vocês no início lá, né? Eu fiz um roteiro, então a pessoa consegue se situar e evitar até uma ansiedade de quando que vai terminar, de se está terminando ou não, aquele momento de aula, se vai pular, avisar também, olha, eu não vou poder fazer essa atividade hoje, nós vamos pular tal atividade. Manter uma rotina, né? E caso não for possível manter essa rotina, avisar esse estudante imediatamente. Eu já tive estudante que entrou em crise porque um professor faltou e ele ficou sabendo pelos outros alunos, pelo burburinho da sala, que o professor não veio. Então, para evitar esse tipo de coisa, você já sabe, olha, já avisa o fulaninho, porque isso vai evitar, né, uma desorganização dele. Identificar geradores de desestabilização.
Pode ser, às vezes, a desestabilização a partir de um contato físico, tem gente que não gosta de abraço, tem gente que gosta de abraço, tem gente que não gosta. Outros, às vezes, o barulho. Nós já tivemos que mudar as carteiras da sala de aula, porque o barulho gerava essa desestabilização na aluna, a desordem, a bagunça, a conversa, os ruídos. Quando a gente identifica esses geradores, nós conseguimos buscar estratégias ou identificar essas válvulas de escape, que seria essa autorregulação. Entender como que esse aluno, como essa pessoa consegue se autorregular. Pode ser, eu tive aluno que precisava sair da sala para lavar o rosto, outra pessoa às vezes precisa fazer uma meditação, fecha o olho e começa a meditar, a prestar atenção na sua respiração. Então, cada um tem uma estratégia. É importante nós que estamos na sala de aula com esses estudantes, sabermos qual é essa válvula de escape. Às vezes, só conversando com a família, a gente consegue saber. Às vezes, você precisa passar um tempo com o estudante, que nem a família sabe explicar e nem o aluno também consegue explicar. Então, você, no dia a dia, percebe no comportamento do aluno qual é essa válvula de escape. Então, resumindo, para que nós consigamos possibilitar a aprendizagem dos alunos, o caminho é conhecer esse estudante. Como que eu vou conhecer? Eu posso pegar os relatórios, os laudos, pareceres das escolas anteriores, fazer uma avaliação diagnóstica para tentar entender como ele raciocina, como ele memoriza, como ele aprende. Essa avaliação diagnóstica não é só um papel, uma folha com questões. Você faz uma atividade oral, você faz uma dinâmica, e aí você já vai percebendo as ações, as atitudes, os comportamentos e o raciocínio dele nas diferentes situações. Uma conversa com a família ou com o próprio estudante, sabe? Reservar um tempo do nosso planejamento para chamar esse estudante, essa família para conversar. Se necessário, faz uma reunião com a equipe que atendeu na escola anterior ou a equipe que faz no contraturno algum atendimento para esse aluno. Às vezes é um psicopedagogo que já atende há algum tempo. Estabelecer vínculo com eles. Gente, para estabelecer vínculo, você só consegue estabelecer a partir do momento que você conhece. Você sabe de interesses, você conhece o que ele gosta, um tema que ele gosta. E aí, cada vez que você vê a pessoa e diz, nossa, você viu o jogo tal do futebol? Ou você treinou, você joga vôlei, como é que foi? Você está em qual time? Sabe, faz um comentário, tenta se aproximar do aluno. Eu conheço um teólogo, né, que na igreja dele, ele, no final do culto, ele vai até a porta da igreja e ele cumprimenta cada pessoa, deseja uma boa semana, e o que eu reparei? Ele fala alguma coisa específica de cada uma das pessoas. Gente, ali deve ter umas 100 e poucas pessoas. Ele sabe o nome de todos e ele sabe alguma coisa que a pessoa gosta. Eu achei isso incrível. Gente, ele conseguiu estabelecer vínculo com todas as pessoas. Pensa, cada pessoa ele cumprimenta, diz boa semana, como é que foi o jogo do Corinthians? Como é que foi o jogo do Atlético? Ele sabe para quem ele torce. Eu achei o máximo isso. Falei, gente, é estabelecimento de vínculo, saber... Eu para nome, sou péssima, mas eu sou boa para gravar outras coisas, né? Então, eu conseguiria gravar que time que a pessoa torce, associando ao rosto dela. Ou alguma outra questão, se joga vôlei. Os meus filhos jogam vôlei. Toda vez que ele vê minha filha, ele pergunta do vôlei. Meu filho, ele fala do Atlético Paranaense. Eu falei, gente, como assim? Como que esse cara grava tudo isso? Tem 100 e poucas pessoas. A gente está indo lá, sei lá, umas 3 semanas. E ele conseguiu gravar, ele estabeleceu o vínculo. E pensa, as pessoas querem voltar de novo lá. O aluno é a mesma coisa. Se o professor entra e sai, não fala nem bom dia, boa tarde, e nem chega perto, você acha que o aluno vai querer entrar na sala de aula? Vocês já viram aquelas aulas que tem 2, 3 alunos na sala? E daí você entra na próxima sala, a outra sala está lotada de aluno que nem é daquela turma, porque ele criou vínculo com aquele professor e ele quer estar lá com aquele professor, mesmo que não seja a turma dele, ele quer só estar perto do professor, porque ele criou vínculo. Não é porque o professor é bonzinho, é porque ele criou vínculo.
E às vezes o vínculo ele é mais importante até que a minha metodologia ou que o recurso didático que eu tenho, né? Então vamos pensar nisso, em criar vínculos, usar essas inteligências todas que nós temos e atrair os nossos alunos. Não, filho, para as nossas aulas. Daí, com relação às atividades, eu vou trazer uns exemplos de atividades escritas, tá? Então, eu falei de algumas estratégias que a gente pode utilizar para promover práticas inclusivas. Aqui, na educação infantil, fundamental, por exemplo, nós podemos ter passos de comunicação alternativa. Hoje, nós temos até aplicativos de comunicação alternativa que vocês podem utilizar. Com foto do espaço que a criança utiliza, né, seria a escola, a casa, a igreja, as redondezas de onde ela frequenta, a praça, enfim, o parquinho, ações que ela realiza, as imagens dos objetos que ela usa em casa, que ela usa na escola. Então, vocês podem montar isso ou pela pasta de comunicação alternativa ou por aplicativos, tá? Como nós temos os institutos, vocês podem até montar com os alunos dos institutos, que eles aprendem sempre a fazer aplicativo, o pessoal da informática. É uma ideia bem legal. Também, na educação infantil, eu vou dar só esse exemplozinho para vocês. Olhem como é simples, não é um bicho de 7 cabeças, não, tá? Isso aqui é uma atividade impressa que vem de uma apostila de uma escola. Tem um exemplo da atividade. Todos os alimentos têm nome, vamos pesquisar alguns deles. E aí, a criança aqui não é nem alfabetizada, tá? Ela está se familiarizando com aquele ambiente. E ela provavelmente vai fazer isso em casa, com a família ou com os colegas. A professora vai escolher. Às vezes faz em casa mesmo, com a ajuda da professora, ou na escola ou em casa. Se você tem esse modelinho para fazer, você pode adaptá-lo. Coloca ali três letras e dá um destaque, tá? Escreva os nomes dos alimentos que começam com essa letra. E daí escreve do jeitinho dele. Entende? Então, transforma aquela atividade. Muda alguma coisa para que ele entenda melhor o enunciado, por exemplo, da questão. Fazer essa leitura, por exemplo, com ênfase nas palavras de comando, no caso do 3, tá? Aqui também é da educação infantil. Eu vou deixar esse exemplo para vocês, tá? Vou deixar o slide. Esse aqui é legal, essa atividade aqui, em relação a banheiros e tal, imagine um banheiro bem diferente, represente usando massinha de modelar, e depois escolhe uma foto do seu trabalho no espaço abaixo. Daí eles colocaram várias fotos de banheiros, de épocas diferentes, contextos diferentes. Como que a gente pode adaptar essa atividade? Buscar referências e familiaridades da criança. Antes de fazer, então, a atividade, você pede para a criança tirar foto do próprio banheiro. Imprimir e mostrar para os colegas. Olha como é que é o meu banheiro. Por que ele vai... Olha as referências que ele tem aqui de banheiro. Vários modelos e épocas. Claro, você pode explicar cada um deles. Mas qual é a primeira referência que ele tem de banheiro? É o de casa. Então, se tiver a oportunidade de tirar foto, tira foto. Ou descreva como é o seu banheiro. Ou a professora também pode trazer a foto do seu banheiro, contar como é que era quando era criança. Na casa da minha avó tinha aquele banheiro fora de casa, que era de madeira e tinha um buraco no meio. A gente morria de medo de cair lá, porque falavam que quem caísse lá ia morrer no meio da meleca. Então, contar essas experiências. Então, uma atividade muito simples de banheiro, ela pode ser super vasta, trazendo um pouco da vida, da vivência da professora, das crianças. Pedir para a criança perguntar para a avó, para o vô, para a vizinha, para algum idoso que esteja com eles. Como que era o banheiro da sua época? O banheiro ficava dentro de casa ou fora de casa? Quantos banheiros tem na sua casa? Tem gente que tem mais banheiro do que quarto na casa, hoje em dia. Antigamente era um banheiro para 4 quartos, né, para 10 pessoas.
Hoje a gente tem mais banheiro do que gente nas casas. Então, olha como as coisas mudaram. É legal a gente trazer, né, essas mudanças sociais e temporais também. Deixa eu pular para outra atividade. Ó, uma atividade de fração, vamos ver aqui. Eu tenho um enunciado que está bem ruimzinho de enxergar, que eu não sei se ele deu uma... Eu tenho que mudar a tonalidade dessa imagem. Mas o enunciado diz assim: as figuras abaixo foram divididas em partes iguais. Registre a fração correspondente à parte pintada de cada imagem. Só essa frase aqui, eu fiz um enunciado. Vocês viram aqui? Para adaptar, eu transformei um único enunciado em 3 enunciados, com comandos destacados em outra cor. Registre. Registre é uma ordem, é um comando. Registre a fração correspondente à parte pintada de cada imagem. Se eu contar para vocês que tem criança que faz o contrário, porque não presta atenção no enunciado, vocês vão ver que é real. Então, você destaca da mesma cor que o comando. Olha, transformei daí em enunciado 2, que seria a segunda frase lá. Escreva como se leem esses números. Outro comando. 3. Escreva se as frações representam mais ou menos. Olha, deixa eu abrir aqui. Travou o negócio aqui. O que deu aqui? Eu não vou mexer aqui. Mais ou menos a metade. Então, o que está mostrando aí? Para a gente destacar comandos e o que se refere a esse comando. Vai chegar um momento que você não vai precisar fazer mais isso, porque só a hora que ele vai fazendo a leitura, ele mesmo já vai grifando. Aí você pode pedir na próxima semana, pessoal, agora registre qual é a ordem. O que vocês têm que fazer? Grifa aí no caderno ou no livro. O que está pedindo nessa questão? Aí alguém vai falar, registre. Então, grifa a palavra registre. Então, daí não é mais você que precisa fazer, mas você ensinou como é que faz. Com o destaque, com uma cor, com um grifo, e depois você vai pedir para ele fazer. Pode também apresentar um glossário. Tem materiais que já perceberam que há uma necessidade. Esse aqui é um material já pronto. Ele traz o enunciado e traz o glossário daquela palavra que o estudante não tem muita familiaridade. Por exemplo, a palavra vanguardista. Daí traz o que é vanguardista. Traz essa definição. Então, tem alguns materiais que você nem precisa adaptar, que ele mesmo já faz esse serviço. Quem construiu o material já tem uma visão inclusiva, já. Quando você vai usar um texto para uma atividade, aí tem um texto enorme. Eu pego esse texto e posso fracionar esse texto, entregar de etapa em etapa, de parágrafo em parágrafo, para aquele aluno específico. Posso destacar trechos, pedir para eles destacarem trechos, ou você mostrar primeiro os destaques, numerar as linhas, pode fazer várias leituras em voz alta e também silenciosa, usar glossário criados pelos alunos, falar, então, pessoal, vamos pesquisar, agora eu deixo vocês usarem o celular, agora só para pesquisar essas palavras que vocês não entendem, não estão familiarizados, vamos anotar aí, fazer uma lista de glossário, estudar alguns trechos, se o texto for muito longo. Então, você vai adaptando conforme você vê que vai rendendo a atividade com a turma. Não sei o que eu fiz aqui, Loreta. Tá travando, né? Travando para vocês também, né? Tá só um pouquinho. Eu acho que mas é o muito último bom te ouvir. Muito bom. O último exemplo? Tá bom, vou ficar quietinho. Eu vou deixar isso como último exemplo, porque daí a gente já passa para as recomendações. Só que ele não está indo, ele travou.
Ah, que chato. Tá travado para vocês também, né? Tá, sim. Eu vou para as recomendações gerais e aí deixa ele que eu vou deixar. Você fica incumbida de mandar, então, para eles? Que daí tem outros exemplos lá, e daí cada um vê lá, por exemplo, eu trabalho matemática, eu vou olhar o de matemática. Sim, eu vou colocar na pasta do pessoal do grupo, e o pessoal que se inscreveu, eu mando o link do Drive, que daí eles baixam, sem problema. Tá, perfeito. Eu vou deixar, então, só as recomendações. Então, primeiro, vamos lembrar o que a gente conversou. Conhecer o nosso aluno, conhecer a realidade da nossa escola, conhecer as potencialidades, as inteligências que eles têm. O que eu posso trabalhar dessas potencialidades com cada um desses estudantes. E muitos desses trabalhos, dessas atividades que a gente faz, podem ser aplicadas para todos os outros estudantes, tá? Esses outros exemplos ali, vocês vão ler ali, ó, por exemplo, crise de ansiedade, eu já falei para vocês, aí vocês leem, é bem legalzinho. Vocês podem usar também o material, gente, eu não tenho, como é que fala? Tem gente que tem um xodó com os slides, né? É meu e tararana. Não, a gente fez para ajudar as pessoas, né? Então, para concluir, o que a gente fez hoje? A gente trabalhou no aspecto das atividades e adaptações de metodologias. Pensando nessa inclusão, nós só ficamos nesse patamar aqui. Nós temos outras possibilidades, tá? Nós falamos das metodologias, das atividades, dos recursos. Então, ficamos só na etapa das adaptações. Mas existe um outro nível que é de flexibilização curricular, que é um outro tema muito específico, tá? Em alguns casos, que vocês podem aplicar também. E em caso muito grave, de uma deficiência intelectual grave, é a terminalidade específica enquanto última opção, quando não dá mais nada, depois que você já tentou tudo. O perigo que nós estamos vivendo é não se tenta adaptação, não se tenta flexibilização e já pede terminalidade específica a hora que recebe o diagnóstico do estudante. Isso é um crime. É um absurdo. Não pode fazer isso. Vocês verem situações como essas, alertem seus colegas que isso não se faz. Nós temos etapas para serem desenvolvidas para depois pensar, cogitar uma terminalidade específica. Eu confesso que até hoje, na minha vivência escolar, que já tenho 18 anos de magistério, nunca precisamos chegar no nível da terminalidade específica. A gente deu conta na flexibilização curricular, tá? Nunca precisamos terminalidade específica, mesmo que muita gente tenha proposto terminalidade específica, mas nós fizemos todo o trabalho bem estruturadinho e mostramos que flexibilização deu conta e exterminamos a terminalidade. Então, pensem muito nisso, na hora de organizar os recursos didáticos e até o dia a dia, né, de vocês. E fica aí a nossa reflexão, estamos praticando inclusão? Pensem sobre isso, discutam com seus colegas, discutam com seus pares, porque é um grande desafio que a gente está vivendo hoje. A gente pode sempre aprimorar nosso trabalho todo o tempo. Agradeço muito a oportunidade, eu passei bastante do tempo, né, gente? A gente se empolga, misericórdia. Não, tá ótimo, maravilhoso. Muito meus obrigada. Contatos. A gente agradece demais, foi muito bom te ouvir. A única pessoa que está com a mão levantada, porque os comentários aqui no chat foram de agradecimentos, foram relacionando a essa questão de poder ouvir alguém que realmente já esteve em sala de aula, né? Andressa, eu vou pedir para você escrever no chat para a gente, por gentileza, só por questão do horário mesmo, para eu poder ir já agradecendo aqui o pessoal, agradecendo a professora também. Nossa, eu adoro essas mãozinhas subindo. Professor Elton está sempre com a gente aqui no GELES, nos encontros do GPI também. Obrigada, professor.
Andressa, por favor, pode escrever no chat. Enquanto isso, eu queria agradecer mais uma vez a professora. Nossa, foi muito bom te ouvir. Como o pessoal está colocando no chat, é justamente essa questão da gente conseguir entender esse processo, né, visto por uma pessoa que realmente está em sala de aula, né, e sempre é diferente. E é porque eu lembro de quando eu estava na pedagogia, por exemplo, no normal superior, quando eu comecei, depois pedagogia, e eu lembro de professores que às vezes falavam algumas coisas assim, nada a ver com nada, justamente porque falavam de uma coisa que eles não tinham conhecimento. E aí é totalmente diferente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez aos tradutores e intérpretes de Libras que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, a Leni é da Unimontes, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes também, e o Tiago Loyola Franco, da UFMG. Professora, os três, eles são intérpretes de Libras, mas também são professores de Libras, tá? E pertencem ao GELES, no caso de Leni e Leidiane, ao GPEI também, tá? Então, muito obrigada, pessoal, por tornarem nosso evento acessível à comunidade surda. Eu quero agradecer. Professora, eu quero agradecer mais uma vez a você. Gratidão. Muito obrigada por sua fala. Muito obrigada por seu comparecimento aqui ao GPEI. A gente, como eu já disse, a gente já estava há algum tempo querendo te ouvir, tá? Então, muito obrigada. Deixa eu ver se a Elisângela escreveu aqui. Ela baixou a mãozinha. Escreveu, Elisângela? Sim. Ops, espero novos encontros. Muito obrigada por esse momento rico. A gente que agradece, Elisângela. Vou passar a palavra para a professora Loreta, porque eu acho que você queria falar diretamente para ela. Então, deixa ela colocar as palavras dela também, para, na sequência, a gente encerrar. Por favor, professora. Espera aí. Aí, abriu. Deu? Deu. Não era a Alessandra... Quem que era que queria comentar alguma coisa? Mandou a pergunta que eu não vi. Foi a Elisângela. Não foi a Elisângela? Não. Não, foi a Alessandra. Alessandra. Eu já estava achando que era a Elisângela. Alessandra, você está aí? Alessandra ou Andressa? Andresa. Gente, eu já nem sei. Eu não sou boa com nomes, você está pedindo demais. Foi a Andressa mesmo, foi a Andressa. Andressa, aproveita esse momento de áudio, Andressa, e pode abrir o seu. Não. Às vezes não conseguiu. Não, acho que não conseguiu abrir o áudio. Mas é isso. Professora, a gente agradece mais uma vez. O pessoal mais pessoas estão colocando ali no chat os agradecimentos, tá? Muito obrigada. A gente tem um evento nacional, é um evento anual que a gente faz o seminário de educação especial inclusiva, né? Quem sabe você não venha com a gente no semestre que vem, venha falar um pouco mais, né? Porque é isso mesmo, a gente começa a falar, e aí o tempo fica pouco para tudo que a gente quer falar. Ai, a gente tem um monte de coisa para conversar, né? O que a gente vive ali, a gente está tão angustiado com o dia a dia, na verdade. A gente precisa contar para os nossos pares. A gente fala, gente, eu também sofro por isso. Eu entendo perfeitamente, é isso mesmo. Mas, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Não era a Alessandra, então, mas a Elisângela colocou ali sobre novas atividades. Sim, Elisângela, o GPEI e o GELES, eles se encontram mensalmente, tá? Então, procurem as nossas redes sociais, Facebooks do GELES e do GPEI, tem o Instagram do GELES e do GPEI, tem blog também, é muita divulgação, Loreta. Tem um blog também, tá? Amanhã a gente vai ter um cinema comentado sobre o filme E Seu Nome é Jonas, né? Para a gente discutir um pouco mais sobre Libras, sobre educação de surdos. Então, a gente convida vocês. A inscrição é até hoje, à meia-noite, tá? Para quem quiser fazer a inscrição, não se esqueçam, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Loreta, mais uma vez, gratidão. Obrigada. Eu também agradeço muito, agradeço a oportunidade e fiquei muito feliz de participar do momento com vocês, viu?
Podem me chamar quando vocês quiserem. Quando quiser presencial, também pode chamar que eu vou. Bom. Super top. Ai, eu adoro. Pode deixar. Você é vice-líder também do grupo de estudos em Educação Especial Inclusiva. Quem sabe a gente vai conversar mais para a gente, de repente, fazer algumas parcerias. Maravilha. A gente adora parceria, tá? Olha, estamos juntos. A gente precisa reativar o nosso canal. Nós temos um canal que na pandemia bombou, assim, sabe? A gente fez vários eventos e tal. E daí, assim... Ano passado, estávamos esgotados. O canal, coitado, ficou abandonado. A gente precisa reativar o abençoado do canal. Então, vamos fazer aí alguma coisa para a gente reativar e fazer uma parceria. A hora que a chamada do GP estiver pronta, eu vou te passar. Quem sabe já não serve como uma forma de animar o povo. Isso, vamos lá. Gostei. Me manda, tá? Não esquece de mim. Vou mandar sim, pode deixar. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, boa noite a todos. A gente espera vocês no evento de amanhã. Sexta-feira tem encontro do GELES, do encontro do grupo de Libras, tá? Então tem muitas atividades por aí. Gratidão a todos, muito obrigada. Valeu. Gente, fala, Loreta. Posso pedir uma coisa? Pode. Antes de sair? Foto. Alguém consegue tirar uma foto? Porque eu sempre esqueço e agora eu lembrei. Só que eu não consigo dar print nesse computador. Alguém consegue? Sim, a gente vai dar print. Geralmente. Mas mostrem o rostinho, gente. Sim, vocês têm que mostrar. Podem abrir as câmeras. Abram as câmeras, por favor, gente, para a gente tirar uma fotinha. Não tem problema estar descabelado. A gente dá uma armadinha assim. Não fala. Abrem as câmeras, por favor. Cadê esse povo lindo? Boa noite, Guten. Nós não somos só uma fotinho, né? A gente Isso, vamos postar tudo no Facebook e no Instagram, tá? Do grupo. Nos acompanhem. Tiago, você gosta de tirar foto, né, Tiago? Chegou a ficar rindo. Olha, eu me escondo das fotos e tem gente que fica doidinha engasada. Não, e tem uns que tiram sem avisar e daí a gente tá lá assim. Olha pra ver, agora, por exemplo, eu já tava no print que você fez isso. Ah, é? Gente, vamos lá então. 1, 2, 3. Espera aí. Foi. Acho que Dilma deve ter conseguido lá também, né, Dilma? Para reforçar. Não? Então eu fui. Aqui foi. Gente, vou tirar mais uma? Deixa eu tirar mais uma só para garantir. Pronto. Eu sei que dá para tirar de vários, né? Eu não sei se é grupos que aparecem, outros não. Mas eu coloquei aqui no... Eu abri o layout aqui. Tá. Obrigada, Loreta, mais uma vez. Vou te mandar as fotos no Zap daqui a pouco, mas a gente vai postar nas redes sociais também. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Muito obrigada. Até amanhã. Beijos. Tchau, beijo. Valeu. Obrigada, Loreta, mais uma vez.